Sandra vai ficar aqui nessa sala? Tá ótimo. Oi? Tá bom. Não, nós, eles querem muito ficar aqui. A gente percebe que eles querem muito ficar aqui. Obrigado. A gente percebe assim no coração, assim, no semblante, eles estão muito felizes. Eu vou falar até com a tia Patrícia, né? Para deixar elas mais aqui no domingo, que elas gostam muito. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero abrir a Bíblia com os amados em Colossenses, que é o texto que a gente tem meditado. Capítulo de número 3, que é o texto que a gente tem trazido, e vamos passar algum tempo nesse texto. Uma igreja que enfrentava dificuldades com um chamado termo legalismo, né? E o legalismo é todo aquele sistema, quando a gente, todos nós corremos esse risco, inclusive eles passaram por isso, e se eles passaram, por que não nós também não corremos esse risco de nos tornarmos legalistas? E o legalismo é exatamente você se aferrar de uma estrutura, se pegar tanto uma estrutura, inclusive intelectual, inclusive material, ou ritual, ou ritualística, e aquilo transcender em você a própria sensibilidade de Cristo, e se perder da sua própria comunhão com o Senhor e do coração de Cristo revelado em você. É o que nós poderíamos dizer viver numa certa religiosidade. A gente vive de forma seca, de forma não cristocêntrica, fazendo muitas coisas, mas perdidos da essência. O apóstolo Paulo estava enfrentando isso. Por exemplo, os colossenses estavam virando muito praticantes assim de certos costumes, de certos rituais. Eles estavam achando que os meios eram mais importantes, as práticas que eles realizavam eram mais importantes do que propriamente a essência do Evangelho, a essência espiritual na vida deles. Então eles estavam fazendo um monte de coisa, realizando muitas coisas, perdidos da identidade, da essência de Cristo, do Evangelho. Outro problema que o apóstolo Paulo estava apontando, tocando nisso, é que eles estavam também, a partir disso, a partir de perder essa essência de Cristo, eles estavam procurando estabelecer uma justiça própria, estavam produzindo uma santidade baseada nos seus feitos e não na graça e no agir do Espírito Santo. Eles estavam criando uma série de condutas religiosas, ascéticas, de práticas, e estavam então trazendo aquilo como um padrão de santidade baseado nos
esforços próprios deles. É isso que, inclusive, no finalzinho do capítulo 2, no verso 20, diz: que se morrestes com Cristo, e esse versículo está fazendo a conexão com o versículo 1 do capítulo 3, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais a ordenanças, como não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, repare, com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, esse rigor de práticas ascéticas, de práticas mais severas consigo mesmo, de penitências. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Ou seja, esse conjunto de normas, essa normatização religiosa, ela só leva o homem para uma hipocrisia, para um legalismo. Se o crente não entender como que esse processo de libertação ocorre, ou se ele se dispersar desse jeito que foi conquistado na cruz para tratar o nosso caráter, ele irremediavelmente vai cair no legalismo. Aconteceu com os colossenses, aconteceu com os gálatas. Então, o livro de Colossenses, em especial capítulo 3, que é o coração, na verdade, a metade dessa epístola, dessa carta, ela no capítulo 3 vem trazendo algumas coisas, e nós estamos estudando e passamos um bom tempo falando da importância de você entender a salvação. Porque nós estamos em dias que nós precisamos entender a palavra, a doutrina. E a salvação, ela nos traz para uma identidade. Ela nos traz para uma identificação. E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Nós queremos falar sobre a identidade do crente regenerado. Nós estamos falando então não da identidade de um religioso. Nós não estamos falando não da identidade de alguém que frequenta ou que está arrolado, associado a uma entidade cristã, religiosa, evangélica. Nós estamos falando do que a Bíblia Sagrada diz acerca de quem nasceu de novo, quem foi regenerado em Cristo Jesus. E nós precisamos saber não o que eu acho ou o que você acha, mas o que a Bíblia Sagrada diz que você é em Cristo Jesus. Porque se você não entende quem Jesus fez você se tornar, dificilmente você o será, você andará como, porque você não tem esse entendimento. E nós estaremos tratando sobre isso nas células. Essa mensagem já vai estar disponível amanhã no YouTube.
Esse estudo já estará em mãos dos amados a partir de amanhã também. E eu nós separamos 11, nós não vamos falar de todos, mas nós vamos falar de alguns desses 11 pontos de identidade do cristão. E quando eu digo cristão, eu estou aqui batendo na tecla, e eu e você precisamos entender. Nós estamos falando de cristão, quem nasceu de novo. Os irmãos entenderam? Digo amém. Amém. Vamos ler 2 de Coríntios, capítulo 5, 17. Quem não tem marcado, marca na sua Bíblia, porque esse texto é fundamental. Então, ali está uma identidade, ou um adjetivo, ou um termo, melhor dizendo, para quem nasceu de novo. Então ele está dizendo, e assim, se alguém está em Cristo, esse se alguém está em Cristo, ele está dizendo, se alguém já nasceu de novo, ele não vai se tornar, ele é nova criatura. E ele diz que as coisas antigas ou velhas se passaram, e eis que se fizeram novas. Quem pode dizer amém a essa palavra? Então nós precisamos entender que se você foi regenerado, se você teve um encontro verdadeiro com Jesus, você é uma nova criatura. Como que eu sou uma nova criatura se eu cheguei depois do culto que eu recebi Jesus, naquele culto maravilhoso, olhei no espelho, eu estava com a mesma cara, eu morando na mesma casa, mesma família, como que eu me tornei uma nova criatura? E lá em João é explicado, os quais não nasceram da carne, nem da vontade do varão, capítulo 1, mas da vontade de Deus. E no capítulo 3 ele diz, no Espírito. Então nós nos tornamos nova criação, porque nós nascemos de novo. O nosso espírito, ele foi regenerado. A este espírito, a Bíblia chama de homem interior. É lá que o Espírito Santo vem habitar. E é de lá que o Espírito do Senhor, através, junto com o nosso espírito, que é o homem interior, vem a santificar a nossa alma. E chegando inclusive à periferia, onde até mesmo o nosso corpo se torna instrumento de boas obras, como diz Romanos, que como o seu corpo servia ao pecado, agora redivivos dentre os mortos, o seu corpo agora é servo da justiça. Mas essa regeneração ocorre como está em 2 Coríntios capítulo 5, no nosso homem interior. Outro título para mim e para você que nascemos de novo, é que você se tornou filho de Deus. Romanos 8,15. Vamos pegar um texto só de cada. Rodrigão, lê para a gente bem alto. Porque não recebeis o espírito da escravidão,
verdes outra vez aprimorizados, mas recebeste o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Por isso que a gente ensina que você foi regenerado, você não vive mais em temor, você não vive mais em preocupação, porque você não recebeu o espírito de temor, mas de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então, quando você é regenerado, você é tornado filho de Deus, como está lá em João capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, a saber, os que creem no seu nome, porque a regeneração, como nós vimos, é um ato que se encontra com a fé, a pessoa crê em Jesus, Romanos 10, versos 9 e 10, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. E João capítulo 1, 12 diz que todos quantos receberam, a saber os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, eu preciso me entender, me enxergar, você que está em Cristo, que é nova criatura, você precisa enxergar-se como filho de Deus. E Jesus é esse caminho para o Pai, porque às vezes a gente está vivendo com um Deus que é tudo menos Pai, nós não tratamos Ele como Pai e nós não nos vemos como filho. Terceiro ponto muito importante. Bem, ainda aí, você vê que você é regenerado e se torna filho. É importante dizer que esse filho é um filho adotado. Nós fomos adotados. É bom até você anotar isso. Nós fomos amados, nós somos chamados em Cristo, fomos salvos. Quem nós somos? Nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos justificados pela fé. Verso 1 de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 1. O ato da salvação traz em si uma ação jurídica espiritual chamada justificação. A justificação é o ato divino, é a providência divina, é o meio divino de tornar alguém injusto, injustificado, cabalmente, perfeitamente diante da lei, um ser justificado e justo. Ou seja, a pessoa ela está numa condição de perdição, de condenação, algo precisa ser feito para que ela seja inocentada, para que a pena dela seja paga. Algo precisa ser pago. O pagamento que nós tínhamos que pagar era a vida própria, era com a morte. Por isso que diz em Romanos que o salário do pecado é a morte, o pagamento, a justa retribuição do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A vida eterna é um dom, Ele te dá, você nunca fez e nunca poderia fazer nada para ser salvo, e nunca poderá e nunca poderia fazer nada para continuar sendo. E Ele te dá gratuitamente através de Jesus. Jesus foi aquele que cumpriu juridicamente todo o processo
para outorgar a você o direito de ser justificado. Está pago. Está pago. Não há mais condenação. Está pago. Eu paguei. E o apóstolo Paulo explicando diz: e o escrito de dívida que era contra nós foi cancelado e foi cravado na cruz. E ele expôs publicamente todos os principados, os demônios, as potestades. Ele pagou. Eu sou justificado. E Romanos 5,1 diz: sendo, pois, justificados mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Põe nessa versão aqui, Dan, faz favor. Bota na Corrigida Fiel, por favor. Tendo sido, pois, justificado. Essa palavra, o tempo verbal está consumado. Você não está sendo justificado, você foi justificado. Foi pago. Está feito. Então esse tribunal, diante do tribunal, você já foi absolvido por conta daquilo que Jesus pagou. Não, está pago. O dele está pago. Eu lembro de uma história muito interessante, né? Que um cidadão, naquelas épocas de Titanic, por exemplo, ele estava vindo da Europa para a América e ele comprou uma passagem e lá pelas tantas ele percebeu que a comida que ele tinha trazido estava acabando e ele, fazendo tudo ali para multiplicar aquela comidinha, mais a viagem longa, ele percebeu que a comida estava acabando, todo mundo comendo, todo mundo se alimentando. E lá nem tinha chegado a metade da viagem, ele já estava com fome, porque já estava acabando a comida. Não sei porque que irmã Helena está rindo. Irmã Helena deve ter lembrado de alguma história, né, irmã Helena? E aí ele, muito humildemente, muito sem graça, ele pediu a um dos marinheiros, um dos tripulantes, que o ajudasse. Olha, eu lavo banheiro, eu lavo a louça, já estou um dia sem comer aqui nesse navio, estou vendo todo mundo se alimentar, a viagem é longa, eu não tenho mais comida. E aí o tripulante sorridente falou assim para ele, né? Rapaz, você não sabia que a sua passagem dá direito à alimentação? Ele não se dava conta de quantas coisas ele tinha direito com o bilhete. Irmãos, eu acredito que isso é uma verdade para a gente hoje também. Muitos de nós, às vezes, não sabemos quanta coisa que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. E uma dessas é essa absolvição. Você não pode, o diabo não pode mais te acusar no sentido de que você é um perdido. Ele vai te acusar para te enganar e ele vai te acusar muitas vezes porque você está andando longe daquilo que o Senhor quer para você. E ele, o diabo, ele vai ser vara de Deus muitas vezes, como o Senhor falou para Davi acerca da sua descendência, com a qual ele tinha uma aliança.
ele diz: castigarei, todavia, porém, com vara de homem. A vara vem, o castigo vem, mas o apóstolo Paulo lhe diz aos romanos, e vale a pena nós lermos, no capítulo 8, verso 1, e verso 2, e vale a pena você anotar esse texto, que diz: agora, pois, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele continua dizendo, pode passar. Porque, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém. Ainda no capítulo 8 você pode ir para o verso de número 12, que nós vamos tratar sobre isso mais à frente, mas é importante e é a pergunta que vem para todo crente. Mas e se eu andar na carne? Se você andar na carne, você está fora do propósito de Deus. Você está desprezando, você não está entendendo o bilhete que você comprou. E ele diz assim no verso 6 desse capítulo 8: porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Porque se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só quem tem o Espírito de Deus é o salvo. Amém. O incrédulo, ele pode ter uma ação do Espírito. É o que está em Hebreus capítulo 6. A pessoa que vem, ela pode ter a ação do Espírito. Por exemplo, a Bíblia diz de Saul que ele foi tomado pelo Espírito e ele profetizou junto com os profetas. Houve até um provérbio dizendo: está Saul entre os profetas. Todavia, você não vê em nenhum momento Saul tendo a expressividade, por exemplo, de Davi, que inclusive no momento que peca ele diz: restaura-me, restitui-me a alegria da salvação. Que se eu e você andarmos na carne, a gente perde essa alegria. A gente não agrada a Deus, a gente acha que Deus está de mal com a gente acha até que não é mais de Jesus, porque se você andar e eu andarmos na carne, isso vai acontecer. Mas se você andar em espírito, você não vai satisfazer a vontade da carne. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que você vai ser cheio do Espírito. E se eu for cheio do Espírito, o que é ser cheio do Espírito, irmãos? 1 de Coríntios, capítulo 3, verso 16. É outra realidade do crente.
1 de Coríntios 3,16. Quem nasceu de novo, quem é de Jesus, é templo de Deus e o Espírito de Deus habita em nós. Aonde que o Espírito Santo habita? Deus é Espírito. Então adivinha onde ele habita? Ele habita no mais... Onde é o santo do santo na nossa vida? É no nosso espírito. O que é ser cheio do Espírito? Ser cheio do Espírito é você estar andando em Espírito de tal forma que aquilo que está no santo dos santos, ele vem até a periferia. Aquilo que está lá dentro se mostra aqui fora. Aquilo que está no meu espírito molda o meu caráter e meu jeito de ser, porque o espírito está mortificando as obras da carne. Ser cheio do espírito não quer dizer necessariamente, inclusive, transbordamento do espírito. O transbordamento do espírito é inclusive quando o seu corpo experiencia o poder do Espírito Santo. Quando isso acontece pela primeira vez, a pessoa diz: foi batizado no Espírito Santo. O que é dito ali dessa forma? Eles foram cheios de tal forma em Pentecostes pelo Espírito Santo, que o corpo deles começou a servir ao Espírito Santo de uma forma que a alma deles não tem capacidade de fazer. Eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E de onde veio? E de onde vem esse Espírito? É o Espírito que habita em nós. E nós somos cheios. Por isso que em Efésios, o apóstolo Paulo ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito e não nos embriagarmos com vinho. Então nós somos justificados, nós somos templo do Espírito Santo. A gente falou em Romanos, volta para Romanos capítulo 1. Verso de número 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Se nós continuarmos em Romanos e voltarmos para o capítulo de número 8, verso de número 28, sabemos, quem não tem marcado, marca esse texto na sua Bíblia, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, qualquer coisa, tudo é tudo, qualquer coisa. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o decreto. Porquanto os que de antemão, 29, conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Santidade pode ser trocado por um termo. Ser santo pode ser trocado por um termo. É ser igual a Jesus. O que é santidade? É ser igual a Jesus. Santidade não é necessariamente a roupa que você usa, o cabelo que você usa. Não, santidade é uma pessoa, é um caráter. Então nós fomos chamados para ser santos, porque nós somos morada de Deus, morada do Espírito Santo. Eu quero também trazer como identidade para nós, e é muito especial a gente fazer isso numa noite de ceia, nós somos membros, nos tornamos membros do corpo de Cristo. Está em 1 Coríntios 12, 27. 1 de Coríntios 12. Então Paulo está dizendo aos coríntios, os coríntios já tinham outro problema. A tensão das cartas de Paulo fica entre dois extremos. Você percebe uma carta onde os caras são muito legalistas. O cara quer fazer tudo na marca ali e a minha vida é isso. Já o outro extremo é o cara que fala assim, não, pá, Deus é muito bom, nós estamos livres, entendeu a graça, vamos viver de qualquer maneira, vamos viver pecando. Aí Paulo vai lá e corrige esse. Então esse extremo está errado e o outro também está errado. E ambos têm remédio bíblico e doutrinário. E às vezes nós partilhamos das duas tensões. Às vezes em certas coisas nós somos muito farisaicos, e às vezes em outras coisas nós somos muito complacentes com o pecado e carnais. Então a igreja em Corinto já era uma igreja que tinha outro problema, era uma igreja que experimentou muito do Espírito. No capítulo 1, Paulo diz que eles tinham todos os dons, diz que não lhes faltava conhecimento, mas eles estavam aproveitando da liberdade para fazer o que não convém. E aí ele, em alguns momentos ele fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então aqui, no capítulo, em 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 27, ele está trazendo a noção de santidade. Você é corpo, o Espírito Santo habita em você, o seu corpo é templo do Espírito, você foi chamado para ser santo, e agora ele está falando aos coríntios que você é corpo de Cristo. Há esse mistério da união do crente com Cristo. É óbvio que esta união, ela se dá, primeiramente, no Espírito. É óbvio, porque Deus é Espírito. É que Jesus fala para a mulher de Samaria, importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, de forma que a vontade de Deus é que a nossa carne esteja transbordante do Espírito e manifeste o corpo de Cristo, que é a igreja, no mundo. Amém. Glória a Deus. Porque se nós ficarmos só no Espírito, no mistério, só lá na cuca, não é isso que Deus quer.
Então nós precisamos entender que nós somos membros do corpo de Cristo. A sua salvação, ela se deu individualmente, mas ela se revela coletivamente. Ela é arrastada como um corpo. Ela é vislumbrada no meio do corpo. Ela é vivida como um corpo. Não existe esse negócio de andar sozinho. Existe isso. Porque nós fomos batizados em um corpo. Por isso que nós ceamos. Um dos motivos de nós cearmos é que este é o meu corpo que é partido por vós. Comei dele todas as vezes que comerdes em memória de mim. Então, nós precisamos entender que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o indivíduo regenerado, ele faz parte de algo orgânico que é o corpo. Irmãos, nós precisamos assumir essa identidade e reconhecer essa identidade. Trabalhar essa identidade. E eu quero escolher um último aqui. Dos 11, nós não vamos ler todos, para a gente cear. Eu quero ler com os amados Efésios capítulo 5, verso de número 8. Muito bem. Lembrando que Jesus fala no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, quem nós somos agora? Nova criatura, templo do Espírito, justificado. O que mais a gente falou? Batizado no corpo. Aqui nós temos aquilo que Jesus falou em Mateus 5. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Nós somos luz do mundo, sal da terra e luz do mundo. Jesus falou, né? Aqui ele está dizendo, nós somos luz no Senhor e ao mesmo tempo filhos da luz. Isso tem a ver já com o propósito, porque a gente não vai entender propósito se nós não entendermos nossa identidade. Você sabe que a gente tem vivido dias de tanta maldade, de tanta tristeza. A gente precisa apontar para as pessoas, mostrar para as pessoas quem Jesus quer fazer com que elas se tornem. Quando você pega uma criança abandonada, quando você pega uma criança maltratada, e se Deus te der graça, convencer aquela criança que Deus quer adotá-la como filho, e que Jesus morreu na cruz para fazê-la filha de Deus, aquela pessoa vai ser transformada. Quando a gente chega para uma pessoa que está em trevas e fala assim, olha, você vive em trevas, mas Jesus morreu na cruz para te fazer filho da luz. Você hoje se sente perdido, destruído, acabado, mas Jesus morreu na cruz para você ser uma nova criatura. Você é uma pessoa solitária, você é uma pessoa sem propósito, sem sentido, mas Jesus morreu na cruz para te batizar num corpo com muitos irmãos semelhantes a Jesus.
Irmãos, a gente tem que pregar o Evangelho como está na palavra. E às vezes a gente também só prega o lado negativo, né? Que tem que pregar. Você tem que receber Jesus porque você é pecador, porque o diabo está reinando na sua vida, porque você está separado da glória de Deus. Tudo isso é Bíblia e está certo. Mas falta-nos muitas vezes a gente falar quem nós somos em Cristo, para que a pessoa tenha vontade e tenha esperança e tenha alegria, inclusive, de ouvir a mensagem do Evangelho e entregar a vida a Jesus. Porque às vezes ela não sabe o que Jesus fez na cruz. Sabe por que não sabe? Porque às vezes nem nós sabemos. Que nós hoje aqui na ceia, nós possamos agradecer a Deus, ser gratos a Jesus. O salmista falou: que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aí ele diz: tomarei o cálice da salvação. Nós vamos tomar o cálice, vamos agradecer a Deus e vamos viver na identidade de quem de fato nós somos em Cristo. Não deixe que o diabo, não deixe que doutrina humana, não deixe que ninguém fale diferente do que a Bíblia Sagrada diz para você. Mas eu não sinto assim. Mas o seu sentimento não é maior do que as Escrituras. E João diz assim: se o nosso coração nos condena, está lá na primeira epístola, maior é Deus do que o nosso coração. Se todavia o coração não nos condena, temos paz com Deus. Você tem que alinhar seu coração com as Escrituras e não as Escrituras com o seu coração. E quando você alinha o seu coração com as Escrituras, quando você sujeita o seu coração à palavra de Deus, o seu coração vai ter paz. A paz que excede todo entendimento. Amém? Vamos cear, amados. Eu vou pedir que você venha aqui pelo corredor como de praxe, retire